Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Para Deus perdoar pecados, deve existir um fundamento de justiça, porque Deus é 3 vezes santo. Esse é o preço que ele teria que pagar. Tendo sido condenado em meu lugar e em seu lugar, nós não somos condenados hoje. hoje com o pastor Joseph Prince. Nós temos uma pessoa viva que escreveu a Bíblia e ela mora dentro de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E Ele vai levar você e vai guiar você. Você me acompanha? A condenação mata, foi isso que o Senhor me disse. E eu, sendo uma pessoa muito chata, eu disse, Senhor, me mostra isso na Bíblia. O Senhor tem que me mostrar um texto para que eu possa entender. O Senhor me trouxe para Gênesis. A propósito, voltemos a Romanos, eu preciso terminar aqui. Portanto, agora já não há condenação. Agora já não há. É tempo. Está em que tempo? No tempo presente. Está certo, como diz o meu filho. Está certo. Ele fala assim. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Assim, veja bem, nós já vimos na televisão quando existe um vazamento de óleo, você vê os pelicanos e gaivotas e elas estão todas cobertas de óleo. Você já viu isso? Elas não conseguem voar. Se ninguém ajudar, elas vão morrer. Por isso, Romanos 7 termina assim. Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Quem me libertará do corpo? Eu sou como as gaivotas e como os pelicanos. Eu tenho a lei de vida e a minha mente diz, é isso que eu quero fazer, mas eu não posso voar. Eu estou saturado de óleo, eu estou pesado, eu não consigo voar. As penas estão encharcadas, eu tenho vida no meu interior, mas ela não consegue fluir. E ele diz, eu vou tentar cumprir a lei. E finalmente ele diz, não diz mais o que? Ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Como a gaivota e o pelicano, todos cobertos de óleo, olham e dizem, quem me livrará? A não ser que venha alguém ajudar, alguém que vem de fora. As gaivotas podem tentar os programas de autoajuda, podem tentar se banhar, mas não vão conseguir se livrar do óleo. Precisa de outra pessoa. E você vem e pega a gaivota, e é óbvio que você vai sujar as mãos, você limpa e cuida, e agora ela está liberta. Finalmente, Paulo diz, quem me livrará? Só uma pessoa. A ajuda vem de fora, não de dentro do homem. Por isso, a autoajuda não resolve. Modifica o comportamento exterior, mas não muda o coração. Não muda. Você me escuta? Assim, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Assim sendo, nós fomos livres da lei para nos casar com o Senhor Jesus. Não diz tentar nos casar, somos casados. Quando você é casado, é casado. Muitas vezes você não se sente casado, mas você é casado. Amém? Muitas vezes você queria não ser casado, mas você é casado. Esqueça os sentimentos, não vivemos de sentimentos, mas de fé. O próximo versículo diz, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho à semelhança da carne do pecado. Lembre-se sempre que Jesus Cristo veio em semelhança da carne. Ele não veio em carne do pecado. Não havia pecado em sua carne. Ele veio em semelhança. Aparentava pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Você sabe o que é pecado na carne? Uma pessoa pode amar alguém, de repente vem um pensamento que você poderia pegar uma faca e esfaquear a pessoa que você ama.
Isso é pecado na carne. Você fica chocado. Como você pode pensar coisas assim? Você já pensou assim? Não levante a mão. Você já olhou de cima de um prédio de 20 andares e um pensamento veio na sua mente? Pula. Você não está deprimido, você não se odeia, mas o pensamento vem. Isso é pecado na carne. Nem sempre é o diabo. Eu sei que os carismáticos gostam de culpar o diabo por tudo. O diabo deve ficar num canto chorando e dizendo, eles me culpam por tudo. Mas o diabo usa o pecado na carne. Assim, muitas vezes você está dormindo à noite e vem pensamentos terríveis na sua mente. No outro dia, quando acorda, você não confessa. Você diz, obrigado, Senhor, isso está condenado. Deus já previa isso. O Senhor Jesus não foi somente aquele que levou todos os nossos pecados. Pela cruz, ele condenou o pecado no singular. Pecado na carne produz pecados. Dessa forma, pecados, as ações, estão perdoadas. Mas o pecado não é perdoado. Ele foi condenado na cruz. Escute, o que significa condenação? Aos olhos de Deus, parou de existir. Quando você tem aquele pensamento de pular do prédio ou aqueles pensamentos loucos que vêm na sua cabeça, louve a Deus, no que diz respeito a Deus, está condenado, parou de existir aos olhos da fé, porque aos olhos de Deus não existe mais. Isso produz a depressão. Quando as pessoas se sentem condenadas. Quando cristãos estão deprimidos é porque eles veem coisas ruins neles mesmos. Ei, bem-vindo ao grupo. Isso sempre digo às pessoas têm a ideia, eu sou forte agora depois de ouvir algumas mensagens ungidas, eu estou forte agora. Não, se você se sente forte, isso é perigoso. Está prestes a cair. Como sabe que está crescendo na graça e crescendo no Senhor? Quando você é mais e mais consciente da sua fraqueza. Você vê sua fraqueza, mas você sabe que em Cristo tudo está resolvido. Em Cristo estão seus recursos. Você se torna mais e mais consciente das suas fraquezas. Mas existe uma maior dependência em Cristo. Isso é crescimento. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é dizer eu oro muito em línguas, portanto não tenho mais pensamentos ruins. Você está prestes a cair. Amém? Você precisa estar consciente que Cristo é a sua santidade, Cristo é a sua santificação. Posso ter um amém? Ok. Jesus condenou o pecado na carne, quer dizer o pecado parou de existir aos olhos de Deus. Não quer dizer que nós não experimentamos mais, mas nós sabemos que Deus condenou e para Deus não existe mais. Você não se alegra? Quando você vê esse pecado se manifestando em você, não é bom saber que, aos olhos de Deus, não existe. Continua dizendo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é um fato, certo? Não estar condenados não depende da nossa caminhada, mas depende da nossa posição em Cristo. Mas, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, depende de caminharmos na graça. Estar na carne é estar sob a lei. Quando você se condena, recebe a condenação, você está vivendo na carne. Você caminha segundo a carne. Mas quando você está sob a graça e sob o amor de Deus, eu gostaria muito que você escrevesse isso em algum lugar. Viver sentindo a sua graça, viver sentindo o seu amor e a sua graça por você. Quando você vive nesse sentimento de graça e do favor de Deus, você está na graça. Isso é caminhar segundo o Espírito. Me escutam, irmãos. O que acontece quando nós caminhamos na graça? O requerimento da lei se cumpre em nós. Existe um erro que se prega hoje baseado nesse versículo. E as pessoas dizem assim, veja, ainda temos que guardar os requerimentos da lei. Outra versão diz, a justiça da lei, a gente tem que guardar ainda. Leia vagarosamente e cuidadosamente. Diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não diz por nós. Quando você caminha na graça, bem, você cumpre a lei sem mesmo perceber. Se cumpre em você e não por você. Vejamos o que é em nós no grego. Eu vou dar a definição no grego. No grego, essa expressão, cumprindo em nós, possui uma voz no grego, que pode ser passiva ou ativa. Aqui no grego é voz passiva.
Vejamos como é a voz ativa. O menino bateu na bola. Denota uma ação. O menino bateu na bola. O menino bateu na bola. Voz ativa. Passiva. A bola bateu no menino. Na voz passiva, o menino não faz nada. Aqui está a voz passiva. Foi cumprido em nós, não por nós. Quando andamos a graça, se cumpre em nós. Como acontece com você? Quando você não está consciente de você mesmo, você está consciente de Cristo, a justiça de Cristo se cumpre em você, que anda pelo Espírito, sem que você perceba. E muitos ainda dizem, nós temos que cumprir a lei. Veja aqui, tudo isso depois de Paulo gastar um capítulo inteiro em Romanos 7. Como pode? Eles ainda insistem em se firmar na sua justiça própria. Esforços próprios, justiça própria. Não podem pregar isso. Não podem. Não tem sustentação. No grego está claro, em nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Quem faz isso em nós? O Espírito Santo. Quando caminhamos na graça, segundo o Espírito. Você me acompanha? A verdade é essa. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, me dê um texto. Por que a condenação mata? O Senhor disse, sim, filho, eu notei que o Senhor gostou quando eu disse, me mostra um versículo. Deus gosta quando buscamos base na Bíblia. Amém? O Senhor disse, como a enfermidade veio, como que a velhice chegou, como a morte veio ao mundo, como a pobreza veio, Deus fez um paraíso e colocou Adão e Eva lá para viverem num barraco. Não, Deus os colocou no paraíso. Tudo era perfeito, tudo era próspero, tudo era lindo. Eles tinham tudo o que precisavam. Como a pobreza chegou? Como a enfermidade chegou? Deus me perguntou. Pelo pecado. O homem pecou. Deus disse sim. Mas como o homem pecou? Eu disse, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, como é chamada essa árvore? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvore? Conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, isso é a lei. O homem tinha escolha, a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu a lei. Bem antes da enfermidade entrar, antes de Adão pecar, antes de Adão morrer, e Adão viveu mais de 900 anos, antes de ele morrer fisicamente, antes de envelhecer, depois do pecado, e pecar é tentar cumprir a lei. Quando Deus queria que vivessem pela árvore da vida, que é o Espírito, a árvore da vida é Cristo. Antes disso acontecer, voltemos, antes da morte, na declaração da maldição, Deus disse, espinhos a terra produzirá. Por isso Cristo recebeu a coroa de espinhos por nós. E Deus disse para Adão e Eva, do suor do rosto de vocês comerão o pão. Ou seja, daqui por diante, antes só colhiam os frutos, lançava a semente na terra e crescia imediatamente no paraíso. Tudo estava lá, mas agora teriam que trabalhar porque a terra estava amaldiçoada. Antes era só lançar a semente que ela crescia, mas agora a terra estava amaldiçoada. E agora com esforço e trabalho, com dor, teriam que cultivar a terra e comer o pão. Deus não disse, essa maldição eu dou a vocês. Deus disse, isso é resultado do que vocês fizeram. É como se dissesse, menino, o seu dedo está queimado. Você me queimou? Não, eu não queimei você. Você me queimou? Não. O papai disse para não colocar o dedo no fogo. O fogo queima. Certo? É isso que Deus estava dizendo. Esse é o resultado, Deus diz. Mulher, você dará à luz com dor. As mães sabem muito bem disso. E assim, Deus declarou todas as maldições como resultado do pecado de Adão. O suor do rosto, isso é estresse. Estresse, trabalho dolorido. Você vê os homens estressados todos os dias, parentes, amigos, talvez até você. Anos atrás, quando Deus compartilhava comigo isso, eu estava com um problema chamado síndrome do intestino irritável.
Eu pesquisei muito sobre o assunto e descobri que existem remédios, mas o problema é causado por muito estresse. E eu comecei a estudar sobre o estresse. Muitos lembram quando eu preguei sobre o estresse, e depois de algumas pregações sobre o estresse, como os doutores dizem que o estresse produz enfermidades, e as pessoas não percebem que esse estresse pode produzir uma enfermidade neles no futuro. Destrói o sistema imunológico, causando uma variedade de enfermidades. Os doutores falam sobre o estresse, pressão arterial, que devemos cortar o sal, não beber álcool, mas não conseguem dar uma solução para o estresse. E eu descobri a resposta, é o estresse a razão do problema. Deus disse, não, o mundo diz isso. Tem um problema mais profundo que o estresse. Primeiro, Deus disse, tudo isso acontece por causa do estresse. Mas antes do estresse chegar, o homem tinha que suar para comer o pão. Mas antes do estresse, qual era o problema? O que Adão disse para Deus? Adão disse, eu ouvi sua voz. Deus disse, onde está você? Deus sabia onde ele estava, mas queria que ele dissesse. Assim, a primeira pergunta de Deus para o homem foi, onde está você? E a primeira pergunta do homem no Novo Testamento é, onde está ele, nascido rei dos judeus? A resposta para Deus tem que ser, eu não sou importante, ele é. Quando buscamos, ele se aproxima de nós. Ok. Deus perguntou, Adão respondeu, ouvi sua voz no jardim e tive medo. O medo chegou. A primeira menção do medo na Bíblia está lá. Gênesis 3:10. Ouvi sua voz e tive medo. Ouvi sua voz do jardim e tive medo porque estava nu. Vejamos o texto. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Viu? Por isso me escondi. Quem disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Veja, não é estranho que ele comeu do fruto e Deus perguntou, quem disse que estava nu? Alguém dizer é verbal. Deus disse, quem disse que estava nu? Comeu do fruto? Em outras palavras, quando você come o fruto e põe o seu foco na lei, uma voz fala com você. Você está nu. Está despido. Deus sabia. Deus disse, quem falou? O homem não estava literalmente nu. Quando você lê com cuidado, o homem tinha uma cobertura chamada glória de Deus, que é melhor que sua roupa. É impossível entender aqui na terra, mas quando Deus fez o homem vestido de glória. Somente quando pecou, perdeu a glória e a sua nudez apareceu. O temor apareceu. Agora descobrimos que o temor produz o estresse. Estresse produz doenças e outros problemas. Mas Deus disse, existe algo mais profundo. E que raiz mais profunda é essa? Condenação. Deus disse, antes do temor, o homem estava escondido de Deus por causa da condenação. Ele tinha feito algo errado? Sim. Ele tinha medo. Mas por que se escondeu? Condenação. Se cobriram com folhas de figueiras. A condenação faz isso. Assim, Deus me deu essa figura que eu mostrei muitos anos atrás. Uma planta enferma, você vê buracos nas folhas, ok? É assim que o mundo vê você. O mundo vê você e os seus colegas veem você assim. Seus amigos também veem você assim. O mundo julga você pelos seus frutos ou ausência de frutos. Mas Deus se importa com a raiz. Você vê essa planta enferma, talvez sejam hábitos destrutivos, talvez uma enfermidade, talvez problemas financeiros, talvez um casamento que se desfez. Todas essas coisas ruins, problemas financeiros, enfermidades. O Senhor disse isso no Jardim do Éden, e nós vamos falar de forma cronológica. Nós vemos que tudo isso foi causado pelo estresse. O estresse e o medo. Como disse, estamos analisando até chegarmos à raiz, o que produz todos esses maus resultados na nossa vida. Estresse. O que produz o estresse? O medo. E a raiz mais profunda, Deus disse, é a condenação. Sabemos que o diabo não é tolo. Ele sabe que para produzir estresse na nossa vida, tem que trazer condenação. Para trazer condenação, ele vai trazer mensagens para você dizendo, guarde a lei, faça o seu melhor para guardá-la. Ele sabe muito bem que ninguém pode guardá-la. Você não pode dizer, eu vou tentar guardar a lei, e se eu falhar, Deus entende. Não.
A lei não a entende. No momento que você está sob a lei e não aguarda, ela amaldiçoa você. Ela condena você. Lembre-se sempre disso. Assim, Ha-Satan, em hebraico, nome de Satanás, significa advogado de acusação. Por isso, ele não apresenta as suas virtudes, ele apresenta os seus defeitos. Na corte, o advogado de acusação vai apresentar os seus defeitos para acusar você e para condenar você. O objetivo dele é a sua condenação. Você me escuta? O advogado de defesa apresenta suas virtudes. O fato é esse, irmãos, a condenação é a raiz mais profunda. O diabo sabe que para produzir estresse e temor, ele procura destacar todas as coisas ruins na sua vida para que as pessoas olhem para você e digam, é isso que o cristianismo significa? Infelizmente, as pessoas veem o cristianismo como uma religião de condenação. O diabo traz essa percepção, mas não é assim. É a liberdade mais plena. É a libertação da religião. Não é liberdade para fazer tudo o que quiser. Se você fizer tudo o que você quiser, você vive um estilo de vida hedonista. Isso é um tipo de prisão. Estará preso a si mesmo. Deus não quer que você esteja em nenhuma escravidão. Ele quer você livre. Se o Filho libertar, verdadeiramente serão livres. Você é livre da lei, liberto da lei na linguagem da Bíblia, para se casar com Jesus Cristo. Alguns dizem, eu não quero me casar, não quero perder a minha liberdade. Bem, nós não vemos você quando você está sozinho, não vemos você quando você se sente solitário, não vemos isso. Se você sente que Deus quer você assim, não se sinta condenado. Se você quer uma vida de celibato, uma vida de solteiro, e você está feliz com isso, Deus te abençoe. Você é abençoado. Tem pessoas que têm esse dom. Assim não entenda a minha mensagem de forma errada e se sinta condenado. Mas tem aqueles que condenam o casamento e nesse mundo moderno dizem, eu quero a minha liberdade. Liberdade, no fim de tudo, não existe intimidade com ninguém. Se você gerar filhos, não vai ter intimidade com eles. Você está buscando por relacionamentos físicos, mas a verdadeira intimidade que você precisa, você não tem. Ao fim de tudo, quem verdadeiramente é livre? Você é aquele trenzinho chamado Thomas, que viaja sem trilhos. Esse trem é livre. Ele fica batendo em tudo, camas, no sofá, na mesa. E o meu filho sempre diz, papai é o resgate. Sabe o que significa? Eu tenho que correr, me levantar e buscar e trazer para ele. Quando eu escuto, papai é o resgate, eu sei que ele não vai caminhar. Eu tenho que ir buscar o trenzinho Thomas que ele jogou. Eu amei o dia que compramos para ele os trilhos. Ele não brinca muito com isso, mas eu queria que ele usasse. Você põe no trilho e não precisa mais. Papai é o resgate. Ele anda sozinho. E dá a volta. Amém? Vejamos como é a vida de um trem. Se o trem pudesse falar. Os trens que você vê por aí. Digamos que ele diga, eu quero ir para onde quiser. Seria liberdade? Não, terminaria em destruição. Quebraria a cara. Envelheceria logo. Esse trem morreria jovem. Viveria estressado, não somente isso, mas causaria estresse em outros e muitos morreriam jovens. A verdadeira liberdade é encontrada. A energia e o poder deve estar no trilho. Mas o trilho, meu amigo, não são os 10 mandamentos. O trilho é a graça, o trilho é Cristo. E a liderança do Espírito Santo é o trilho. Não estamos dizendo que você pode fazer o que você quiser. A libertação da escravidão faria você escravo de você mesmo. Eu quero minha liberdade. Me sinto preso nesse casamento. Amigo, julgue-se a si mesmo, não julgue o seu casamento. Eu disse para os meus pastores há algum tempo, Deus me ensinou que quando nos sentimos irados com nossa esposa, certo, é hora de nos julgarmos, de dizermos, eu tenho esse temperamento, não ponha a culpa nela. Julgue-se a si mesmo. Fale para você mesmo, o problema está surgindo de novo. O casamento mostra quem somos. Mesmo se casar com aquela mulher no seu trabalho e se divorciar da sua esposa, aquela mulher vai se tornar como sua mulher. Exatamente igual. Se não aprender agora, vai aprender depois.
Ah, com essa eu não vou ter problemas. É o que você disse quando se casou com essa. Me sinto preso. Julgue-se a si mesmo. Julgue suas atitudes. Não a julgue. Não julgue. Se tem algo errado, quero que Deus conserte, ou então vou levar para o meu próximo relacionamento. Não importa quantas vezes você se divorcia, você vai ter os mesmos problemas, porque são consistentes com a sua vida. Ah, mas ela tem esse problema. Não se preocupe com o problema dela, julgue-se a você mesmo. Deixe-me dizer algo. As pessoas dizem, eu não sei por que ela é assim, eu não sei por que ele é sempre assim, eu não sei por que ela age desse jeito. É porque você é assim. Julgue-se a si mesmo, se você é temperamental, se você tem falta de paciência. A primeira coisa, diz a Bíblia, é que o amor é paciente, o amor é longânimo. Paciente com adolescentes, com as crianças, com a esposa, com a pregação do pastor. O amor é longânimo. Jesus era paciente com seus discípulos, muito paciente. Ele ressuscitou dos mortos e ninguém acreditou. As mulheres disseram, ele ressuscitou. A Bíblia diz que eles não acreditaram. Todos os dias ele estava com eles, os lembrando sempre. O Filho do Homem será traído, crucificado e ressuscitará. E quando ele ressuscitou, eles não acreditaram. E quando ele os encontrou, os repreendeu por sua descrença. Logo após os corrigir, ele os repreendeu pela incredulidade deles. E logo após disse, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Para aqueles mesmos discípulos, ele confiou neles, ele creu neles e lhes deu uma tarefa. Ele foi paciente com eles. O fato é que quando pensamos que Deus é impaciente conosco, somos impacientes com os outros. É por isso que a compreensão do amor de Deus é tão importante. Nós precisamos estar sob a graça. E o fato é esse. Se ouvir 10 mensagens sobre a graça e a 11ª você escutar em outro lugar, não vai ser aqui que vai escutar isso. E eu digo isso pela graça de Deus. Ou talvez ouça uma mensagem na internet com outra opinião a respeito da graça e você tem uma mistura e logo todas as mensagens que escutou aqui na igreja são esquecidas. Porque temos todos nós a tendência de voltar para o legalismo. A carne ama o legalismo. No próximo programa. Se quer saber como é Deus, olhe para Jesus. O Santo Deus, Deus em carne humana, se aproximou de nós. Somente Deus pode dar influência. Lembre-se disso, seus críticos podem dizer o que quiserem. Se Deus faz as palavras deles caírem por terra, o que fazer? Mas suas poucas palavras serão importantes. Isso é influência. Isso é uma dádiva de Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.